Seja muito bem-vindo. Mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma e desvendar os nossos mistérios. O Senhor nosso Deus, ele usa as sagradas escrituras, que é a palavra dele, e o Espírito Santo nos edifica com esta palavra. Então, se você está aí comigo, é porque Deus quer falar com o seu coração. Deus quer falar a você e a mim neste vídeo. É, Hoje, neste período ou nesse tempo, a gente vive um tempo de validade encurtada, né? Todas as coisas são muito passageiras. A gente olha, por exemplo, a tecnologia, né? Lança-se hoje um aparelho e amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, 2 meses, já tem um outro superior e aquele que você adquiriu vai ficando obsoleto, vai ficando perdido, né? Tudo passa muito rápido, tudo é descartável, né? Hoje tudo é descartável. Todas as coisas que você percebe e recebe para ser descartado, trocado, e isso é uma constante na nossa vida. E quanto mais o tempo passa, a cada dia desse passar do tempo, as coisas vão intensificando nessa era do descartável, né? Descartável. A gente acaba também descartando coisas essenciais para a nossa vida, às vezes até mesmo alguma amizade, um relacionamento fraternal, a gente acaba também descartando devido à correria, devido ao tempo, devido a tantas circunstâncias que tem transtornado a nossa vida, a sociedade, e tem feito da sociedade uma sociedade doente. Cada vez mais os consultórios estão superlotados, principalmente aqueles que cuidam cientificamente da emoção. E aí você percebe que essas circunstâncias elas vão agravando e a sociedade realmente cada vez mais doente. Enquanto a tecnologia deveria ser algo muito bom, e ela também traz consigo, juntamente com ou tantas outras coisas que podem ser boas, traz também o seu lado negativo, e a sociedade está doente e cada vez mais descartável. Nós descartamos hoje, segundo a lei deste mundo, casamentos, né? Relacionamento de amizade. Assim vamos lidando com a vida e descartando as coisas. No entanto, há princípios que não podem ser descartados de jeito nenhum. O casamento, a amizade, mas há algo extraordinário, algo que conta para a vida eterna e que o povo precisa tomar cuidado. Então, estou falando agora para o seu coração a respeito da espiritualidade, vida com Deus, que determina a validade e a primazia de todas as outras coisas, né? Então, quando você está em Deus e você o conhece pelas Sagradas Escrituras, Deus lhe revela aquilo que você precisa guardar para sempre no coração. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta que ele escreve, ele relata sobre os problemas que surgiriam nos últimos dias. Ele fala ali como últimos dias, esta era entre a crucificação e ressurreição de Jesus e a sua volta para julgar o mundo. Neste período de tempo, ele comunica que as coisas se intensificariam para o mal. Em 2 a Timóteo, capítulo 3, ele fala que os dias seriam maus e que os homens passariam por uma intensificação da sua maldade. Assim, muito parecido com aquela frase que Moisés escreveu lá em Gênesis 6:5, que a maldade havia se multiplicado. E ele então compara ou confronta, vai trabalhando o coração do jovem pastor Timóteo, falando a respeito de que como seriam os homens
então, neste período, a intensificação da maldade. Inclusive a maldade relacionada a uma revolta contra o Senhor Jesus, e isto então ocasionaria perseguições àqueles que querem viver piedosamente, ou seja, que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Mas ele vai contrastando, dizendo: os homens serão assim, tu, porém. E quando chega então no capítulo 3 da segunda epístola, ele diz para Timóteo: tu, porém, diante da exposição da maldade multiplicada dos homens e da perseguição que sofrem aqueles, os discípulos de Jesus, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a vida eterna. Então a palavra importante aqui é permaneça. Permaneça. Tu, porém, ao contrário das alterações, intensificações do homem mau e da maldade no homem, tu, porém, permaneça. Permaneça em que? Naquilo que fundamentou a educação de Timóteo. E ele vai dizer assim: você sabe muito bem de quem estou falando. É só voltar no capítulo 1, no versículo 5, você vê Paulo falando que Timóteo tinha uma fé muito sincera e firme no Senhor, que foi passada ou ensinada para ele, passada pelo Espírito Santo, mas ensinada pela sua avó e pela sua mãe. Então ele aprende como criança o temor a Deus e o princípio da piedade. E a palavra de Paulo é: permanece na piedade, permanece na fé. E ele diz logo em seguida, no caso do versículo ainda 14 da segunda epístola, ele diz: sabendo de quem eu aprendeste, ou seja, da sua avó, da sua mãe, né? E ele também não pode negar porque ele foi um instrutor de Timóteo, então ele também está incluído aqui. Mas quando chega no versículo 15, ele diz que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Então, se você pensa na sua vida e precisa pensar num contexto de eternidade, você precisa estar bem fundamentado numa vida piedosa, numa fé sincera em Deus, alimentado pela palavra de Deus. Desde a infância, sabes as sagradas letras, ou seja, aquilo que Deus mandou escrever, e é então relacionado ao sacrifício e ressurreição de Jesus, que isto é suficiente, ou seja, único para a salvação. Então, em meio a momentos tão difíceis, momentos complicados em que não dá mais para você acompanhar nem mesmo o jornalismo, não dá mais para você acompanhar nem mesmo as autoridades, você vê incoerências dependendo do que estão defendendo, é momento de você permanecer. De permanecer em quê? Permanecer na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. É claro, isso terá um custo para você. Quem quer viver piedosamente será perseguido, segundo Timóteo 3,12. No entanto, você não deve acompanhar este crescimento do descartável ou da maldade do coração do homem. Você deve sim permanecer nos princípios das Sagradas Escrituras, porque elas são, as Escrituras são aquelas que nos oferecem princípios relacionados à sabedoria para a vida eterna, nos revela Jesus Cristo, a salvação. Permaneça naquilo que aprendeste, permaneça na palavra de Deus, permaneça no Senhor e com certeza você será mais que vencedor em meio a todos os abalos deste mundo, não por você mesmo, mas por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tu, porém, permaneça na palavra de Deus. Tu, porém, permaneça em Jesus. Tenha um bom dia
na presença do Senhor, em nome de Jesus.